Olá, meus queridos alunos, espero que todos estejam bem. Estou gravando uma série de vídeos, como vocês já sabem, um vídeo aula assim para ajudar vocês aí nos conteúdos, para que você não fique parado e que você não fique desantenado aí com as coisas que acontecem nas matérias que você vai precisar, tanto aí no sua prova que você vai fazer aí para o Cefet, para, enfim, prova técnica, e também aqueles meus alunos que também vão fazer prestar vestibular. Então, assim, vocês têm que continuar antenados, você não pode parar, não. Então, assim, nós estávamos falando sobre biologia e agora nós vamos falar um pouquinho de química, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre os átomos e os modelos atômicos. Nós sabemos que nem sempre o átomo ele foi compreendido da maneira que nós compreendemos hoje. Houve um histórico em que foi se aperfeiçoando, em cada parte do nosso tempo, foi se aperfeiçoando esses modelos atômicos. Então eu vou voltar um pouquinho na história, lá no ano 500 a.C., em que dois filósofos, que se chamavam-se Leucipo e Demócrito, eles começaram a estudar. É claro que naquela época não existia uma tecnologia como nós temos hoje, não existia métodos de estudo como nós temos hoje, né? Então, lá em 500 a.C., o átomo ele tinha um conceito muito mais voltado para o lado filosófico. Tá? E aí, Leucipo e Demócrito, estudando as partes da matéria, estudando como seria todo esse procedimento, eles começaram a imaginar. Se eu pego, por exemplo, uma caneta, eu divido ela no meio. Por exemplo, eu pego esse apagador aqui, eu vou dividindo ele. Vou dividindo, quebrando, dividindo. Vai chegar uma parte dessa matéria que ele não vai conseguir se dividir. Então, Leucipo e Demócrito, brilhantemente, colocaram o nome dessa parte que, teoricamente, seria indivisível, né? A gente vai descobrir que o átomo ele já não é mais indivisível, esse conceito aí já não existe mais, mas eles vão colocar o nome disso de átomo. Átomo. Se você for observar o prefixo A, ele significa uma expressão de negação, quando eu coloco ele em prefixo, na palavra, falando assim, no significado, na etimologia da palavra. Então, negação. Então, negação e tomo significa parte. Então, negação, parte ou sem parte seria esse o conceito aí. Então, parte indivisível da matéria. Então esse conceito aqui de Leucipo e Demócrito, ele era bem filosófico. Olha quanto tempo perdurou esse conceito até chegar lá em 1808, com um cientista inglês chamado Dalton. Ele começou a estudar melhor essa parte da matéria. Ele começou a estudar melhor essa questão do átomo. E aí, Dalton ele melhorou esse modelo atômico que era um conceito mais filosófico, né, e começou a melhorar esse conceito. E aí começou a dar uma definição melhor ao átomo. Então nós temos aí, para Dalton, o átomo ele seria o quê? Uma pequena esfera maciça e homogênea. Esse conceito de indivisibilidade do átomo, ele continuou, não é isso? Então, a pequena esfera maciça e homogênea seria uma parte indivisível da matéria e seria uma parte indestrutível da matéria. E aí está a palavra-chave agora que eu quero que vocês gravem, porque pessoal que vai fazer prova aí para aprendiz de marinheiro, isso é importante, que cai pra caramba. Pessoal que vai fazer prova para aprendiz de marinheiro, pessoal que vai fazer prova também para o Cefet, já caiu bastante questões sobre modelos atômicos. E você precisa compreender que a palavra-chave para o modelo atômico de Dalton é que o átomo é semelhante a uma bola de bilhar. Aquela bolinha de sinuca lá que você já viu, você consegue observar, todo mundo já jogou aqui sinuca, né? Então é semelhante àquela bolinha de bilhar lá que existe na sinuca. Beleza? Então esse é o conceito de átomo para Dalton. E agora, pessoal, aconteceu lá em 1897 algo que revolucionou. Por quê? Lá em 1897, um cientista chamado Thomson, ele realizou um experimento com cargas elétricas. E isso possibilitou a descoberta de uma partícula desse átomo. Essa partícula recebeu o nome de elétrons. Elétrons, como todos nós sabemos, ele tem carga negativa. Então, esse conceitozinho de que o átomo ele era indivisível começou a cair.
não é? Porque eu já descobri partículas que existem dentro de um átomo. E os elétrons foi o marco aí para a descoberta aí de Thomson em 1897. Tá? Então, se você se vê numa questão aí que fala assim, quem foi o cientista que descobriu os elétrons? Você já sabe que foi Thomson. Tá? O modelo de Thomson foi muito importante. E isso foi importante também porque Thomson, diferente de Dalton, ele conseguiu explicar a eletrização por atrito, corrente elétrica, formação de íons positivos e negativos, coisa que não era explicado por Dalton. Então, tudo isso aqui, esses questionamentos aqui de eletrização, corrente elétrica, isso tudo você vai estudar na parte de física, que eu também vou dar fazer umas gravações de vídeo explicando sobre isso. Mas se atenham a isso, que Thomson conseguiu explicar o que Dalton não conseguiu explicar. E aí, nós temos aí a palavra-chave também do modelo atômico de Thomson. O átomo é semelhante a um pudim de passas. Então, se tu pegar uma questão aí, você se vê de frente de uma questão, qual é o modelo atômico que compara o átomo semelhante a um pudim de passas? Tu já sabe que vai ser quem? Sem medo de errar, é o Thomson. Daqui a pouco a gente já vai resolver uma questãozinha bem legal aí sobre esses modelos atômicos. E aí, lá em 1893, Rutherford, ele desenvolveu um novo modelo. Um modelo que é conhecido como planetário. Opa! Modelo planetário por quê? Porque os planetas eles não giram ao redor do Sol? Sim ou não? Isso é verdade. E aí ele comparou o quê? Rutherford comparou o átomo com um modelo planetário, onde eu tenho um núcleo aqui bem pequeno, o núcleo sempre menor do que a eletrosfera. Então, núcleo aqui bem menor, com carga positiva, e os elétrons orbitando ao redor do núcleo, e os elétrons com carga negativa. Então, o núcleo que tem os prótons com carga positiva, elétrons orbitando ao redor do núcleo com carga negativa. E aí você tem a palavra-chave aí do modelo de Rutherford, que é o modelo planetário. Correto, pessoal? E lá em 1911, outro cientista chamado Bohr, ele explicou como é que é essa interação. Porque Rutherford, apesar de ter falado brilhantemente sobre o modelo planetário, se você observar, os elétrons eles vão ficar orbitando ao redor do núcleo, né? Mas quando ele vai orbitando, ele vai perdendo energia, porque toda hora vai perdendo energia, até chegar um momento que não vai existir mais elétron. E Rutherford não explicou como que era esse processo. E aí Bohr, no seu modelo, conseguiu explicar brilhantemente isso. Existem camadas, certo? Essas camadas, por exemplo, quem aqui já viu quando você pega um ferro e coloca a ponta do ferro dentro de um fogo? O que acontece quando você tira? Ela não vai ficar vermelha? É exatamente isso que acontece. Então os elétrons que estavam nesse nível dessa camada aqui, eles foram excitados e foram para um outro nível. Mas quando passa algum tempo, o que acontece com essa ponta do ferro? Esse vermelhidão da ponta do ferro não vai deixar de existir? Foi exatamente isso que aconteceu. O elétron ele saltou de uma camada para outra quando ele foi energizado, e quando ele parou de ser energizado, ele voltou para a sua camada de origem. É isso que Bohr explicou. E aí, tem questões que aconteceram aí, por exemplo, na prova do Cefet, por exemplo, que falava da chama, por exemplo, do neon, a luz do neon. Quem é que vai explicar esse modelo? Quem é que vai explicar, por exemplo, o modelo, esse que eu acabei de explicar da ponta do ferro? É o modelo de Bohr, tá, gente? E aí nós temos as camadas. Camada K, camada L, M, N, O, P e Q. Cada camada tem um número de elétrons máximo que ela suporta. Nesse caso aí, pessoal, é um tema para uma outra aula, tá bom, gente? Mas eu quero que vocês se atenham a isso que eu acabei de explicar sobre os modelos atômicos. Não se esqueçam de uma coisa importante. Também temos outras partículas no nosso átomo que são partículas neutras, que são os nêutrons. Quem descobriu os nêutrons? Foi lá em 1932 um cientista chamado Chadwick. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, dessa pequena aula que eu dei para vocês.
E eu espero que vocês assistam, revejam esse vídeo. E daqui a pouco eu tenho exercício aí para vocês. Vou resolver alguns exercícios com vocês. E até uma próxima. Fiquem com Deus e estudem bastante, porque a vida não tá fácil não, tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço.